Dentro dos 3 meses de Mente Próspera, eu consegui organizar completamente a minha vida financeira. Então, não foi só para mim isso. Eu acabei compartilhando e as pessoas à minha volta também. Eu sinto que elas também estão se transformando. Um novo mundo se abriu para todo mundo. Eu era um menino de 18 anos, totalmente aberto ao mundo, e eu sou assim agora. Eu descobri com Mente Próspera que eu não estou no fim da linha, eu estou na metade da minha vida ainda. Eu posso viver 100 anos e eu posso viver 100 anos de maneira produtiva e ajudando também outras pessoas a se transformarem. Olá, seja bem-vindo ao segundo vídeo da Jornada da Prosperidade, uma série onde você está aprendendo como sair do ciclo da autossabotagem financeira e atingir o estado do fluxo máximo da abundância, que é um estado onde a prosperidade flui na sua vida de forma quase automática. É o estado onde você atrai as pessoas, as situações e as circunstâncias certas e consegue agir, deixando a paralisia de lado, a procrastinação do passado e consegue aproveitar cada oportunidade. A criatividade flui e você consegue criar uma vida cada vez mais abundante, não importa qual o seu nível de sucesso hoje e independente de fatores externos. Eu sou André Lima, criador do programa Mente Próspera e idealizador da Jornada da Prosperidade. Eu acredito que o autoconhecimento é a chave para alcançar ou aumentar a prosperidade em qualquer área. Autoconhecimento e desenvolvimento pessoal é algo que vai muito além da inteligência racional e do conhecimento técnico e é a base para se ter uma vida bem-sucedida que cresce de forma ilimitada. Antes de começar esse segundo vídeo, uma coisa importante. Se você não assistiu ainda o primeiro vídeo da série, assiste ele primeiro e depois vem para cá, porque assim você vai entender as bases fundamentais para tirar o máximo proveito aqui desse segundo vídeo. Aqui em cima ou aqui do lado você vai encontrar acesso ao primeiro vídeo. Bom, hoje eu queria começar agradecendo a quantidade impressionante de pessoas que se cadastraram para assistir a Jornada da Prosperidade. É incrível ver essa comunidade se formando aqui nesse movimento pela prosperidade e eu agradeço também os comentários e perguntas que vocês deixaram aqui embaixo e que eu fiz o possível para responder tudo. No vídeo de hoje você vai entender o que é o ciclo da gratidão que vai levar você ao estado do fluxo máximo da abundância. Eu vou mostrar para você também mais crenças limitantes e emoções negativas que podem estar no seu inconsciente programando você para o fracasso. São mais de 190 crenças que eu cataloguei no programa Mente Próspera e hoje você vai conhecer algumas delas. Você vai entender ainda quais são os 3 níveis de autossabotagem que vem antes de você entrar no fluxo máximo da abundância. É importante entender e identificar o seu nível de autossabotagem para que você possa superá-lo. Antes de começar, eu vou apenas recapitular rapidamente algumas coisas importantes do vídeo anterior. Nele eu contei a minha história e como eu saí do ciclo da autossabotagem financeira e como foi que eu cheguei aqui nessa metodologia. A gente viu que, assim como eu no passado, a maioria das pessoas tenta alcançar o sucesso e a prosperidade de 3 formas basicamente: se preparando intelectualmente, trabalhando muito e contando com a sorte. Só que isso leva a maioria das pessoas à frustração. O mundo está cheio de pessoas inteligentes e esforçadas que não têm prosperidade, ou que até alcançam um certo patamar de sucesso, mas ficam ali estagnadas. E tem gente que nem é tão inteligente ou esforçado, ou que nem estudou tanto, mas consegue crescer constantemente. E isso não tem nada a ver com sorte. Eu falei que isso acontece porque, segundo a neurociência, a maior parte das suas decisões e ações acontecem de forma automática na mente inconsciente. É lá na mente inconsciente onde ficam gravados os verdadeiros programas que levam você a agir e fazer escolhas automáticas. Quando existem programas negativos, não importa o quão inteligente e esforçado você seja, você vai fazer escolhas equivocadas que vão impedir o seu crescimento e vão atrair coisas que você não quer. Eu chamei isso de ciclo da autossabotagem financeira e esse ciclo tem 5 etapas. Primeiro, as crenças limitantes e as emoções negativas que você carrega no seu inconsciente funcionam como programas que dão origem a comportamentos sabotadores. Segundo, essas crenças e emoções negativas
gera uma frequência eletromagnética e que atrai situações que você não deseja. É dessa forma que a física quântica explica a lei da atração. Terceiro, essas crenças limitantes e emoções acionam uma região do seu cérebro que se chama de formação reticular. E a formação reticular filtra o que você vê e ouve, prestando atenção seletivamente ao que acontece ao seu redor. E faz você encontrar mais coisas negativas que confirmam a sua crença. E quarto, quanto mais coisas negativas você encontra, mais você produz cortisol, que é um hormônio ligado ao estresse e produz ainda outras substâncias químicas que trazem mal-estar. Com toda essa química alterada, a sua criatividade e o seu raciocínio ficam comprometidos. E quinto, essa forma de sentir, pensar e se comportar, ou seja, os programas ficam gravados em redes neurais, que são caminhos de conexões que se formam entre os neurônios. As redes neurais se fortalecem quando você repete pensamentos, sentimentos e comportamentos, e você fica cada vez mais fisiologicamente condicionado a agir, pensar e sentir da mesma forma. E com essas 5 etapas você fica completamente preso no ciclo da autossabotagem, criando uma realidade que você não quer. Eu falei ainda que a solução para sair do ciclo da autossabotagem é eliminar a causa inicial dele, que são as crenças limitantes e as emoções negativas acumuladas do passado. E que para fazer essa limpeza eu não conheço nada mais eficaz e comprovado cientificamente do que a técnica da EFT. EFT, que significa Emotional Freedom Techniques. Agora você vai entender como e por que a EFT pode ajudar você a revolucionar a sua prosperidade. Essa técnica ajuda a reconfigurar o seu cérebro, a rearranjar as redes neurais e desprogramar as crenças. Ela dissolve a energia das emoções e crenças limitantes, dos traumas e emoções negativas que ficaram impregnados na mente inconsciente do nosso corpo. E não importa há quanto tempo você tem tudo isso enraizado, nem a quantidade ou a intensidade dessa negatividade. É possível curar de uma maneira profunda e relativamente rápida para a maioria das pessoas. A EFT consegue esse resultado porque ela desbloqueia a parte emocional e restaura a nossa fisiologia, trazendo paz e clareza. Isso acontece a partir da estimulação nos terminais de energia do corpo. No nosso corpo flui uma energia vital por canais que são chamados de meridianos. São os mesmos canais de energia que são estudados e utilizados pela acupuntura. Na prática da EFT, essa estimulação é feita com as pontas dos dedos e você mesmo pode se auto-aplicar para dissolver as emoções negativas e as crenças limitantes que você carrega, o que traz uma enorme vantagem porque qualquer pessoa pode praticar e ajudar a si mesma. Energeticamente, o que acontece quando você estimula esses pontos é que você promove um desbloqueio no fluxo da energia vital. As emoções e crenças bloqueiam o fluxo dessa energia e quando você estimula os pontos, a energia volta a fluir e dissolve as emoções e as crenças. Para dar uma explicação mais concreta, a ciência vem estudando o que acontece fisiologicamente quando você mexe nessa energia sutil. Quando você estimula esses pontos da EFT, você manda um sinal calmante para uma parte do cérebro bem pequena, mas muito importante, que se chama amígdala, e você começa a desarmá-la. Atenção que não tem nada a ver com a amígdala da garganta que a maioria das pessoas conhece. É a amígdala do cérebro que eu estou falando. E ela está envolvida na produção das reações que você tem quando você sente medo e outras emoções negativas. A amígdala armazena estresse e reações negativas do passado e com isso ela aumenta de tamanho e fica cada vez mais sensível. E isso faz você ficar cada vez mais reativo e sem espaço para pensar. Quando você estimula os pontos da EFT, esse sinal calmante que é enviado para o cérebro é como se ele dissesse para a amígdala o seguinte: olha, tá tudo bem, não tem perigo nenhum, pode relaxar. E com isso a amígdala desprograma as reações inconscientes que ficaram lá armazenadas, começa a diminuir de tamanho e você se acalma. Outra coisa importante que acontece na sua fisiologia é que quando você aplica EFT, o nível de cortisol, que é um hormônio ligado ao estresse, ele diminui. Foi feita uma pesquisa científica nos Estados Unidos, um experimento controlado, que comprovou que um grupo de pessoas que aplicou algumas rodadas de EFT, em menos de 1 hora, conseguiu baixar o nível de cortisol no sangue em torno de 24%.
Quando o cortisol baixa, o seu corpo relaxa, a sua energia e a criatividade ficam disponíveis para a sua mente e assim você consegue pensar melhor e agir. A técnica é tão eficiente e tão prática que hoje os grandes nomes do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal nos Estados Unidos, os grandes coaches que falam sobre crescimento pessoal, prosperidade, muitos deles conhecem, usam e divulgam a EFT. Dentre eles tem o Brendon Burchard, que é autor do livro O Mensageiro Milionário, fundador da High Performance Academy, que é um treinamento em marketing digital para coaches e palestrantes, autores e líderes que trabalham online. Tem também o médico Deepak Chopra, que é autor do livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso e também do livro O Efeito Sombra. Tem a Louise Hay, que é autora do best-seller Você Pode Curar Sua Vida. O cientista Bruce Lipton, autor do livro A Biologia da Crença. Joe Vitale, autor de vários livros, inclusive um livro chamado Limite Zero. Ele já foi sem teto, hoje é multimilionário, passou a ensinar sobre autoconhecimento e prosperidade e é um praticante diário da EFT. Tem o Jack Canfield, que é um grande coach e um palestrante muito famoso nos Estados Unidos. E eu poderia citar vários outros. Aqui no Brasil, eu venho fazendo um trabalho intenso para difundir a EFT e ela vem crescendo bastante. Quando você desprograma as crenças limitantes utilizando a EFT, a formação reticular deixa de ser ativada para que você fique encontrando mais coisas que comprovem a sua crença. E aí você consegue, com isso, se reprogramar para encontrar o que você deseja para a sua vida. É possível programar a formação reticular para encontrar razões para agradecer e para se sentir bem, e para encontrar oportunidades para você crescer, e aí você passa finalmente a prosperar. Dá uma olhada aqui nesse estudo de caso e veja o que aconteceu. Meu nome é Neire, sou de São Paulo e hoje eu sou coach e terapeuta de EFT. Eu trabalhava como administradora de salão e também como profissional de design de sobrancelha. Eu tinha agenda lotada, até com fila de espera, mas eu estava super já insatisfeita. Senti um vazio muito grande. Eu já não me sentia mais feliz fazendo o que eu fazia. E depois, nessa época, eu comecei a ter um síndrome de pânico. Com essa síndrome de pânico, eu não conseguia fazer mais nada. Eu não tinha mais concentração, era medo, era desespero, era agitação todos os dias. Então, foram os piores momentos assim, da minha vida. Eu precisava me curar por dentro. Nessa busca, eu estava lá procurando, até que no Face eu vi um artigo do André falando sobre ansiedade. E aquilo me chamou muita atenção. Li o artigo, adorei. E ele falava sobre a EFT. Fiquei super interessada, baixei o manual. Depois ele me mandou um vídeo gratuito. Só que na hora da aplicação eu fiquei super receosa, porque eu acreditava nas afirmações positivas, né? E de repente veio uma pessoa falando, não, você tem que falar sobre as suas emoções negativas. Então eu senti um pouco de receio. E logo veio Mente Próspera, mas eu não pensei duas vezes em comprar, porque eu fiz o manual, apesar do meu receio, algo me dizia que eu tinha que experimentar aquilo. Então assim, eu me senti muito segura. Eu senti dentro de mim que eu podia confiar nele sim. Para mim foi um divisor de águas. É antes do programa Mente Próspera e depois. Fora a cura da síndrome do pânico, eu tive muitos, mas muitos ganhos. A mais importante é conseguir me realizar profissionalmente. Hoje eu sou coach terapeuta, eu tenho a minha agenda cheia. Antes do programa era zero e infeliz no trabalho. E depois de ter limpado tantas crenças e tantas emoções que me bloqueavam para começar esse novo trabalho, hoje eu me sinto muito capaz, com muito mais segurança. Nunca imaginei que podia acontecer, era a agenda cheia, porque realmente eu não conseguia ver possibilidade de começar a atender como coach. Fora essa agenda, eu tenho palestras para fazer, eu nunca imaginei palestrando, mas foram vindo convites assim das pessoas e eu falei, meu Deus, como assim? Mas eu vou e eu aceito, né? Então isso foi uma coisa assim, foi uma conquista assim que eu jamais achei que pudesse acontecer na minha vida. Olha, eu não gosto nem de imaginar, mas hoje acho que eu estaria remediando aquela minha síndrome. E eu tenho certeza que eu ainda não ia estar trabalhando e me sentindo realizada como coach
A lição mais importante que eu aprendi é que a paz está dentro de nós. E nós carregamos tanta negatividade, tantas emoções negativas, que ela é bloqueada. E eu vi que enquanto a gente não se cura emocionalmente, a gente não vai conseguir mudar a nossa realidade. Então, começa por dentro. E a EFT, ela faz isso. É a cura interna. É muita paz que tem dentro de você e você não percebe, você não sabe. Porque você carrega muita negatividade. Então essa é a lição mais importante. Enquanto você não se curar por dentro, seu mundo fora não vai mudar. E fora que depois dessas limpezas, um mundo novo se abriu para mim. Foram vindo mais conhecimento, um mundo que eu jamais achei que eu pudesse conhecer. Então não foi só para mim isso. Eu acabei compartilhando, assim, as pessoas à minha volta também. Eu sinto que elas também estão se transformando. Um novo mundo se abriu para todo mundo. Aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar um link para um outro vídeo onde eu ensino detalhadamente como utilizar a técnica da EFT para remover pensamentos, emoções e sentimentos negativos rapidamente. Eu mencionei a técnica da EFT nessa série da Jornada da Prosperidade e ela é uma peça fundamental na metodologia do programa Mente Próspera para que você possa crescer muito mais rápido. Só que nessa série eu não vou focar em ensinar a EFT, vou focar no tema da prosperidade. Muitas pessoas que me seguem já conhecem bem a técnica, mas eu sei que tem muitas que ainda não conhecem, por isso eu disponibilizei esse vídeo extra aqui no link aqui embaixo. Quando você terminar esse vídeo aqui, faz o que eu ensino lá e você já vai começar a colher bons resultados. Agora voltando ao nosso tema principal, uma coisa que eu posso garantir com 100% de certeza é que todo mundo, independente da cor, da profissão ou do nível de sucesso ou insucesso, em maior ou menor grau, acaba sabotando o próprio crescimento de alguma forma. E eu classifiquei 3 níveis de autossabotagem financeira que eu quero que você preste muita atenção para que você possa identificar o seu e superar. O primeiro nível é o que eu chamo de nível de autossabotagem total. A pessoa nesse nível apresenta os seguintes sintomas. Ela não consegue sequer ter ideias para melhorar a sua vida financeira e profissional. O bloqueio é tão grande que a mente dela não capta e nem gera ideias. Você simplesmente não consegue enxergar as oportunidades, mesmo que elas estejam na sua frente. Você acredita que tudo é do jeito que é, ou por coincidência, ou por azar, ou porque o mercado é assim, ou porque a profissão é ruim, ou porque você acha que não é capaz de mudar, ou porque simplesmente parece impossível mudar. Nesse nível, é muito comum que a pessoa coloque a culpa ou a responsabilidade dos problemas que ela tem nos outros ou em coisas que ela não tem como controlar. Por exemplo, coloca a culpa no governo, no sócio, na família, no ex-marido, na ex-mulher, coloca a culpa no passado, coloca a culpa na crise, na profissão, nas circunstâncias financeiras, na cidade onde ela mora. Esse é o nível da reclamação e vitimização. Esse era o caso de Rodrigo, um ex-aluno meu. Ele é corretor, ele passou mais de 1 ano sem vender e sabe de quem ele dizia que era culpa? Ele falava que a culpa era do mercado, dos clientes, da empresa que ele trabalhava. E segundo ele, foi só quando ele começou a identificar e eliminar as crenças e emoções negativas que ele conseguiu sair desse padrão e a vida dele se transformou e ele voltou a vender e a carreira começou a crescer. Algumas características desse primeiro nível de autossabotagem total também podem estar presentes em pessoas que já têm um bom nível de sucesso. Eu conheço pessoas bem-sucedidas, mas que ainda estão presas reclamando do governo, do sócio, do chefe, da economia e dos fatores externos. Depois tem o segundo nível, que é o da autossabotagem moderada. Nesse nível você já começa a ter ideias, só que você não consegue colocar todas essas ideias em prática. São pessoas que às vezes até conseguem detectar oportunidades, mas elas não conseguem tomar ações efetivas e aproveitar ao máximo as oportunidades. É a velha procrastinação, que é o hábito de você adiar as coisas importantes que você sabe que precisam ser feitas. A pessoa adia planos que ela poderia colocar em prática, adia o cumprimento de obrigações, adia também pequenas ações que poderiam ser muito benéficas. A procrastinação é a característica principal desse segundo nível de autossabotagem. Depois tem o terceiro nível, que é o que eu chamo de autossabotagem leve.
Nesse nível você tem ideias, você enxerga oportunidades, você consegue colocar algumas ações em prática, ou seja, você supera boa parte da procrastinação, mas as coisas acabam dando errado, ou elas dão um resultado aquém do esperado. Nesse terceiro nível, é muito comum que a pessoa não tenha a persistência necessária para superar os obstáculos e ela acaba desistindo. As coisas muitas vezes parecem que conspiram contra. A maior dor que a pessoa tem nesse nível é que ela sente que ela faz tudo o que é possível, ela se esforça e acaba muitas vezes morrendo na praia. Por isso, uma característica intensa desse terceiro nível é o cansaço de lutar para que as coisas deem certo e uma sensação às vezes de estar remando contra a maré. E uma coisa muito interessante que eu percebi é que as pessoas que já têm um nível razoável de sucesso, elas pensam que não sofrem desse problema da autossabotagem. E isso é um tremendo ponto cego para elas. É o que impede muitos de alcançar patamares cada vez melhores. Quando você limpa as suas emoções e crenças limitantes, você sai dos 3 níveis do ciclo da autossabotagem e você fica pronto para entrar no ciclo da gratidão. A gratidão é o sentimento mais poderoso que existe para criar e atrair prosperidade e curar a sua vida. O ciclo da gratidão funciona da seguinte forma: quanto mais você agradece, mais o seu cérebro encontra razões para agradecer, porque você vai ativar o seu radar, ou seja, a formação reticular, para encontrar mais razões para agradecer. E aí o cérebro passa a não dar mais atenção às coisas negativas. A partir daí você encontra boas oportunidades. No estado da gratidão, o seu corpo começa a produzir serotonina e oxitocina, que é a química fisiológica do bem-estar, e isso ajuda você a se sentir em paz, mais energizado e mais criativo. Quando você encontra razões para agradecer, você também cria e fortalece redes neurais da gratidão e produz mais química do bem-estar. E aí o ciclo da gratidão se fecha e se repete. Então todo aquele mecanismo que antes deixava você preso na negatividade, na lamúria, na vitimização, agora ele vai funcionar para colocar você no estado de alegria, de motivação, de bem-estar e felicidade. Além disso, com a gratidão, a sua frequência eletromagnética muda completamente e você passa a atrair pessoas e situações favoráveis. Por isso é que o ciclo da gratidão é a chave mais poderosa que existe para criar prosperidade. Só que as crenças limitantes e as emoções negativas que você guarda no seu inconsciente, elas impedem você de entrar em um estado pleno de gratidão. Por isso que é tão importante que essa negatividade seja eliminada. A partir do ciclo da gratidão, a sua vida começa a entrar no fluxo máximo da abundância. Nesse fluxo, a prosperidade acontece de uma forma quase que automática. Surgem as ideias certas, as pessoas certas, as circunstâncias certas, a procrastinação fica no passado e você consegue agir no momento certo. O crescimento profissional e financeiro, de forma constante e sustentável, se torna uma consequência natural. E quais são essas crenças, sentimentos e emoções que agem como verdadeiros programas instalados no seu inconsciente que sabotam a sua prosperidade? No Mente Próspera eu mostro mais de 190 crenças, emoções e sentimentos sabotadores. Eu vou mostrar aqui algumas delas para você. São sentimentos e crenças que geram vitimização, medo, impotência e não permitem que você sinta a gratidão de uma forma plena. Tem várias crenças que associam o dinheiro a coisas negativas. Pensamentos do tipo: dinheiro é sujo, dinheiro corrompe as pessoas, dinheiro atrai falsos amigos, dinheiro atrai assalto, inveja, só se ganha dinheiro sendo desonesto, dinheiro é o mal do mundo. Cada vez que você associa o dinheiro a coisas negativas, o seu inconsciente vai fazer de tudo para você se afastar dele, como se fosse uma forma de proteção. Eu vou dar mais exemplos de pensamentos que podem nos atrapalhar, então anote aí. Tem crenças e sentimentos negativos ligados à profissão. O professor nasceu para sofrer e ganhar pouco. O mercado não valoriza tal profissão. Ser autônomo é muito difícil, ser empresário é muito difícil, advogado é tudo ladrão. E aí, se você é um advogado e tem essa sensação e já ouviu muito isso, você vai ter medo de ganhar bem e ser julgado como ladrão. E isso vai influenciar no quanto você cobra pelo seu trabalho e o quanto você se permite usufruir da prosperidade. Eu tive um aluno que trabalhava como despachante
E ele já tinha muito ouvido a crença de que todo despachante é ladrão. E ele tinha um comportamento muito sabotador. É que alguns serviços que ele já tinha feito, ele simplesmente não ia receber o pagamento. Ele ficava adiando, dava preguiça e ele não sabia o porquê disso. E aí durante o programa ele descobriu que esse comportamento era uma forma de sabotar o próprio crescimento para não enriquecer, porque ele no fundo queria parecer uma pessoa pobre para ninguém achar que ele era ladrão. Tem crenças também ligadas à economia, ao mercado. A culpa é da crise, nesse mercado está todo mundo indo mal, então não tem como mudar, eu também não vou conseguir crescer por isso. E aí a cada notícia que você vê na televisão, cada notícia negativa sobre a economia, o medo vai aumentando e deixa você cada vez mais travado e sem ideias. Tem pensamentos, sentimentos e crenças ligados à autoestima. Por exemplo, eu não consigo, eu não mereço, eu não tenho capacidade, eu tenho medo de ser julgado e criticado, eu sou incompetente, eu nunca vou ser alguém na vida, nada dá certo para mim, eu tenho muito azar, as coisas boas não são para mim, eu nasci para sofrer, eu nunca vou conseguir passar naquele concurso porque é muito para mim. Normalmente essas crenças são alimentadas por críticas que a pessoa recebeu no passado, por cobranças excessivas ou por situações onde a pessoa sentiu rejeição e abandono. Existem também pensamentos e sentimentos ligados a crenças religiosas e espirituais. Por exemplo, isso só pode ser um karma, então não tem jeito. Existe o medo de ganhar dinheiro e se afastar do caminho espiritual. Tem ainda a crença de que pessoas ricas não vão para o céu, porque eu creio que todo mundo já ouviu isso, que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Uma aluna minha que tinha 67 anos, quando ela passou pelo programa, chamada Celeste, ela sempre foi muito ligada nessa parte espiritual. Ela dava aula de yoga e ela tinha a crença de que a matéria e o corpo não eram importantes. Então dá uma olhada aqui no estudo de caso dela. Meu nome é Celeste, atualmente eu sou professora de yoga. Tinha 4 anos, meus pais se separaram e o meu pai e minha mãe resolveram o seguinte, nós éramos 2 irmãs na época e a minha mãe ficou com a minha irmã mais velha, que parece mais com ela e com a família dela e que tem traços mais bonitos, e eu fiquei com meu pai. Eu era considerada assim o patinho feio da família. E então ficou aquela sensação de abandono que eu tinha. Isso machucava muito. Comecei a pesquisar a busca espiritual e a me aprofundar. O resultado foi que eu comecei a interpretar erradamente a busca espiritual, associado com o que a gente ouve na infância, de que dinheiro é ruim, de que quem é rico está explorando as pessoas. Eu fui interpretando errado e falava em desapego material. Eu fui desapegando, cheguei numa fase em que eu estava na linha de sobrevivência um pouco abaixo, abandonando tudo que é bem material, sem cuidar de mim. O dinheiro que eu ganhava, eu poupava esse dinheiro. Então todo o dinheiro era guardado para o pós-morte. Eu estava investindo na morte. Então eu comecei a pesquisar e fui dar nas palestras, nos artigos do André Lima. E as coisas que ele falava já começaram a me tocar de que realmente eu estava no caminho errado, interpretando errado a espiritualidade. Ao invés de investir na morte, eu decidi investir na vida. Então eu comprei o programa Mente Próspera e foi maravilhoso. O mais importante que eu senti, nós aceitarmos, né, como somos. Quando a gente se aceita, a gente passa a se achar bonita. Veio a vontade de cuidar de mim. Melhorou a autoestima e aí eu fiquei com vontade de cuidar de mim. E aí eu fui cuidar do cabelo, passei a cuidar das unhas. As pessoas que não me conheciam, eu sentia assim, me olhando diferente. Vou confessar uma coisa. Teve uma hora que eu saí de casa assim com minhas bolsas, que eu saí cheia de sapato, que eu faço muitas atividades. Parou um carro, o cara abriu a porta e ficou me olhando. Eu fiquei impressionada, porque isso não acontecia antes.
E aí fui procurar parcerias para ampliar o meu trabalho, para que meu trabalho fosse mais reconhecido. Eu comecei a primeira parceria nessa sala, nesse prédio, que é um prédio famoso aqui em Juiz de Fora, e deu muito certo. Eu estou voltando a fazer balé clássico, com 67 anos de idade. Meu professor de dança, o Marcelo Santos, um dos professores, me chamou para fazer uma parceria lá na academia dele e que tinha capacidade de ampliar, como está tendo. Um médico que eu não conheço estava com uma paciente com câncer de mama e ele recomendou, na gama de tratamentos para ela, praticar yoga e citou o meu nome. E daí o casal foi fazer junto, a sogra gostou, veio fazer junto, a cunhada gostou, veio fazer junto, o chefe da família também veio fazer junto, os amigos vieram, aí eu tenho 2 turmas lá. E foi um sucesso, as pessoas vieram e eu comecei a ter o meu trabalho mais reconhecido e a minha renda começou a melhorar. E aí, no último depoimento eu tinha dito que a minha renda tinha duplicado, mas agora ela triplicou e continua em progresso. Isso graças ao Mente Próspera. Questões familiares também podem sabotar muito. Por exemplo, medo de seguir um caminho diferente do que a família acha que você deve seguir e ser rejeitado pela sua família. E no caso de famílias mais humildes, eu já atendi alguns casos desse tipo, medo de começar a prosperar e ter que ajudar todo mundo da família e ter que carregar uma carga enorme. Eu já tive um caso de uma aluna que passou com algo parecido com isso. Ela era dentista, bem-sucedida, e a família era mais humilde. E à medida que ela foi crescendo financeiramente, ela se colocou numa posição de que ela tinha que ajudar toda a família. Por conta de problemas na autoestima, ela não conseguia dar um limite e ela se deixava explorar. Até que ela ficou tão sobrecarregada que ela simplesmente largou a profissão de dentista e se tornou uma terapeuta mal-sucedida, atendendo 1 ou 2 pessoas por semana. Para ela, não ter sucesso era uma forma de se proteger. Só depois de um profundo trabalho emocional, ela começou a impor os limites necessários para a família e aí depois disso ela começou a crescer também no campo profissional. Eu poderia continuar aqui listando por horas esse conteúdo, mas esse vídeo aqui ia ficar interminável. Eu listei aqui apenas algumas das mais de 190 crenças, pensamentos e sentimentos que eu já cataloguei no Mente Próspera. E algumas pessoas me perguntam por que é que eu ensino tanta coisa de forma gratuita. Que eu tenho um sonho, uma missão de ajudar a erradicar a falta de prosperidade no mundo. Quando alguém se cura e se torna mais próspero, a sociedade inteira se beneficia, inclusive eu. Então compartilhar esse conhecimento é uma das formas que eu tenho de cumprir essa missão. Eu compartilho também porque eu acredito na lei da abundância. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo e mais surgem ideias para ensinar, seja de forma gratuita ou nos meus cursos. E é muito gratificante receber depoimentos de pessoas que mudaram a vida a partir desses vídeos gratuitos. Se hoje eu fosse um bilionário e eu não tivesse a menor necessidade de trabalhar, eu continuaria fazendo o trabalho que eu faço hoje, porque o que eu faço é o que me realiza e é a minha missão de vida. Eu passei muito tempo batendo cabeça, sofrendo para ter esse conhecimento e para ter os resultados extraordinários que eu tenho hoje e para gerar isso para os meus alunos. E aqui na Jornada da Prosperidade eu estou dando para você uma introdução de como é que isso pode te ajudar também. E eu sei que tem muitas pessoas que querem se aprofundar mais nisso. Isso aqui é uma pequena parte do que eu ensino no programa Mente Próspera, que é bem mais aprofundado, inclui centenas de crenças, dezenas de exercícios, utilizando a EFT para eliminar toda a negatividade que sabota o seu inconsciente. E muito em breve, no dia 28 de março, eu vou abrir uma nova turma. No terceiro vídeo dessa série, eu vou dizer exatamente como é que vai ser essa nova turma e como é que você vai poder disputar uma vaga para participar. Sim, eu falo disputar porque é um programa que tem limite de participantes e normalmente a demanda é enorme. Bom, depois eu explico isso em mais detalhes. Agora, uma outra pergunta que muita gente faz é o seguinte: André, como é que eu faço para encontrar as minhas crenças limitantes e emoções negativas que sabotam a minha prosperidade? Essa eu vou responder em profundidade no próximo vídeo, além de outras dúvidas. Você vai poder ainda baixar um PDF com o mapa da prosperidade nesse terceiro vídeo.
Bom, agora eu peço que você deixe aqui embaixo o seu comentário, coloque também as suas dúvidas sobre essa série para que eu possa responder no próximo vídeo. E se você quiser saber também alguma informação sobre o Mente Próspera, é só você escrever aqui nos comentários. Eu vou ler cada dúvida, cada comentário e eu vou fazer o possível para responder ao máximo no terceiro vídeo. E se você acha que esse vídeo aqui pode ajudar alguém, que essa série pode ajudar alguém, eu peço que você encaminhe esse vídeo. E aqui embaixo tem um link para você curtir a minha página no Facebook, para você assinar o meu canal no YouTube. Então clica para curtir e assinar que você vai ter acesso a mais conteúdo em primeira mão. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.